Vamos começar dando os parabéns pra Bora galera. lá? Pra e aí quem? a gente já começa a fofocar, porque a lista tá grande de aniversariantes e a gente tem muito assunto pra tocar. Quem? Bom, a primeira aniversariante do dia, Carlos Alberto de Nóbrega. Um beijo pra você, Parabéns! Casalberto. Muito bom. Casalberto. Roberto Bonfim, ator, também faz aniversário hoje. Um beijo pra ti. Laisa Minelli, maravilhosa, diva. Parabéns, feliz aniversário. Linda. Débora Evelyn, também soprando as velhinhas, outra diva da TV brasileira, um beijo enorme. A atriz Janaína Lince também faz aniversário hoje, um beijo enorme pra ti. A Juliana Silveira, gente, essa moça, sabe quantos anos ela está fazendo hoje? Quanto? Dá um chute. Ai, deve ser mais do que aparenta, porque ela tem cara de menininha. Ela tem cara de menina, ela tá fazendo 40 anos. Você jura? 40 anos de idade, essa vai continuar com meninucha. essa carinha de menininha. Exato. Um beijo enorme pra você, Juliana. O Luiz Bate também faz aniversário hoje. Parabéns. Assim como o cantor Gustavo Mioto. Um beijo pro Mioto, que já esteve aqui no Revista da Cidade. Ah, legal. Parabéns, querido. Volta pra cá cantar, Mioto. Tá Volta. convidado. Tá super convidado. Enfim, vamos começar, gente, as Vamos, fofocas. E a gente vai vamos começar sim. falando sobre Big Brother. E ontem, durante a festa, rolou a maior bebedeira e quase teve pancadaria lá. Virgem Aham. Santa, entre quem? Exatamente, entre o Daniel e o Felipe Prior. O negócio ficou tão feio, que, olha, tiveram que separar os dois, porque a discussão foi muito acalorada. Caramba! Tudo porque, gente, o Daniel, né, na verdade, o Felipe Prior foi criticar o Daniel em algum momento pelo fato do Daniel não ter conversado com ele no começo do jogo, logo quando ele entrou, quando ele veio da casa de vidro e tudo mais, e também por causa das informações que ele trouxe de fora. Só que, nessa conversa, o Prior perguntou para o Daniel qual era o motivo dele não ter se aproximado dele. E aí, depois de tanto insistir, o Daniel acabou soltando. Ele falou, ele reviveu aquelas falas que o Prior teve com a Mari Gonzalez, em que eles são investigados por apologia à zoofilia. Então, o Daniel trouxe essa situação à tona e o Prior ficou uma arara, gente. Uma arara. O Prior ficou tão puto, tão pé da vida. Tão puro. da vida? Tão puro. E aí, ele falou, eu quero você fora dessa casa. Bom, Pluto. eu fico Pluto. Exato. Pluto da vida. Só pra vocês lembrarem, gente, é que já aconteceram tantos absurdos nesse reality show, tantas coisas polêmicas, cada dia é uma treta nova. Essa conversa sobre apologia à zoofilia Eu me lembro aconteceu dela. na primeira semana do confinamento. Foi mesmo. E aí o Felipe Prior tinha falado em tom de naturalidade, que as pessoas que trabalhavam com ele transavam com animais e ainda riu da situação, falava que as pessoas achavam isso normal. Que pra eles era normal. Exato, e tudo mais. E a Mari Gonzalez, que estava ali na conversa, também teve uma fala infeliz e os dois foram chamados no confessionário separadamente para conversar com a produção sobre essa história. O caso é que somente os dois foram chamados, ao contrário de todas as outras coisas que aconteceram dentro do programa e depois vieram à tona. Esse caso da zoofilia não tinha sido tema de debate dentro do reality show. Entre os participantes não tinha causado uma polêmica e muito provavelmente tanto a Ive quanto o Daniel foram orientados pela direção e pela produção a não tocarem nesse assunto, porque isso é um assunto muito sensível e que a Globo e os participantes terão que prestar depoimento assim que eles saírem da casa por conta dessas falas infelizes que eles tiveram. E quando eu falo pra vocês... Tem que explicar mesmo, né, Exato. Quando eu falo pra vocês o seguinte, que o Felipe Prior tá aí nesse processo de redenção, muita gente tá endeusando ele, eu bato na tecla de que a gente não pode esquecer os absurdos que ele já fez dentro desse reality show. Eu já li no Twitter algumas bolas sendo cantadas de que ele vai vencer esse reality. Algumas pessoas estão especulando em cima disso. Eu fico triste porque, assim, ele segue o mesmo caminho de pessoas como Paula von Sperling, do BBB 19, Marcelo Dourado, do BBB 10 e também o próprio Diego Alemão, do BBB 7, que são pessoas que tiveram comportamentos ultra controversos e foram endeusadas pelo público. O Diego Alemão, na época do BBB 7, que a gente não tinha rede social, por exemplo, né, que não existiam esses debates, ele era o poço do machismo, o poço da misoginia. E ele foi ancorado lá como o grande salvador da pátria, porque ele batia de frente com os vilões. Mas ele tinha atitudes ultramachistas dentro da casa, inclusive naquele relacionamento abusivo que ele montou com a Iris Stefanelli, com a
Ai, gente, esqueci o nome da outra. É que é tanto BBB também para lembrar o nome de todo mundo, hein? Nossa, Virgem Santa. era Fran? Não era? Fanny, a Fanny. Tudo Fanny, bem, se não isso, lembrar também. E aí, gente, o relacionamento na época foi super romantizado, mas depois a galera começou a refletir sobre a estrutura que ele montou. Ele se relacionava com 2 pessoas ao mesmo tempo, iludia 2 mulheres ao mesmo tempo dentro da casa. Isso foi tema de debate anos depois. Enfim, o Marcelo Dourado no BBB 10, ele era o homofóbico. Ele falava coisas a respeito dos participantes gays, que a 10ª temporada foi a temporada do arco-íris, que a gente teve o de César, que era uma drag queen, né, que é uma drag queen, teve a Angélica Morango, que é uma lésbica assumida, e também teve o Serginho Orgastic, né, que é um... Hoje em dia, na verdade, ele sempre foi andrógeno, né? E ele transita entre os 2 gêneros. Tá. Então foi a temporada colorida. E tinha o Marcelo Dourado, que tinha participado de uma edição anterior, tinha saído escorraçado, ele voltou no Big Brother 10, teve atitudes ultra homofóbicas e foi alçado ao posto de campeão. Como se uma atitude justificasse a outra, né? Porque ele virou o herói por um lado, aí esquecem toda essa sujeira, né? E no BBB 19 a gente teve a Paula von Sperling, que teve que responder por suas falas racistas dentro do reality show, teve que responder na justiça sobre isso, e ela foi endeusada pelo público e foi alçada campeã também. Então o Felipe Prior segue nessa trajetória. Por quê? Ele participou, a gente não pode esquecer, né? A gente não pode esquecer que ele participou daquele plano dos Chernobyls, todo aquele comportamento machista, ele compactuou daquele plano. Ele e o Adbala faziam parte daquele plano em que falava em que eles iam incentivar o Lucas a dar em cima das meninas comprometidas para verem elas fora do jogo. E também teve essa questão envolvendo a zoofilia. Então, uma coisa que a gente, assim, por mais que ele esteja tendo bons comportamentos nesse momento, esteja sendo engraçado e tudo mais, a gente não pode ter memória curta, gente. A gente não pode ter memória curta em relação a isso. E o Daniel trouxe isso à tona. E isso virou uma grande discussão dentro da casa, porque não havia sido tema de debate, não havia sido um tema de problematização. Eu sei que rolou uma gritaria na madrugada, o Daniel reproduziu as falas e o Felipe ficou pé da vida porque, assim, ele falou que isso era um caso encerrado. Não é um caso encerrado, porque ele vai ter que responder na justiça, ele vai ter que prestar depoimento sobre essas falas. Ele está esperando esse caso, na verdade, não está encerrado, não. Não está encerrado. É a mesma coisa que aconteceu lá em relação ao Pyong Lee, que o Thiago Leifert foi e fez uma intervenção na fala do Guilherme na semana do Paredão, falando que aquele caso era encerrado, o caso do Pyong. Não, também não está encerrado, porque o Pyong também vai ter que prestar depoimento na justiça a respeito do comportamento que ele teve da importunação sexual. Então, assim, eu entendo. Tem muita gente que já deve estar falando, você está militando, que não sei o que, não sei o que lá. Gente, não é isso. Não é uma questão de militância. É uma questão de memória. A gente não pode esquecer o que essas pessoas fizeram lá dentro. Eu acho que, assim, em termos de torcida, a gente pode torcer para pessoas que não tiveram um comportamento ou falas que tendessem a algo criminoso, como a zoofilia. Então, assim, o Felipe Prior ficou pé da vida. Teve pessoas que foram lá defendê-lo no meio dessa discussão. Porém, o Daniel, por mais chato e insuportável que ele seja, e eu torço para ele sair o quanto antes desse reality show, ele apenas trouxe um fato que não era tema de debate. Tanto que o Babu, na hora que ele foi conversar com o Prior, tentar acalmar, ele falou assim, eu não estava sabendo disso. Ninguém sabia disso, apenas o Felipe Prior e a Mari Gonzalez, que foram advertidos pela produção no confessionário a respeito dessas falas. E aí o Babu até tentou relativizar, ponderar, falou assim, que ele sempre ouviu que lá no Nordeste era normal as pessoas fazerem isso. Gente, isso não vai ser normal em lugar nenhum do planeta. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Se as pessoas têm o hábito de fazer, a gente não pode encarar isso como normal, até porque isso é um crime. É um crime ambiental. E é muito sério. É muito sério. Então não dá para normalizar crimes. Não dá para relativizar crimes. Não dá para tentar passar a mão na cabeça de quem endossa esse tipo de fala. E o Daniel, por mais insuportável que ele seja, por mais que eu também esteja na torcida para ele sair o quanto antes e tomara que ele seja o próximo eliminado, a fala dele tocou numa ferida para reacender um assunto e lembrarmos que o Felipe Prior, gente, ele não é herói. Ele não é santo. Ele não é santo. Então, a gente não pode esquecer disso no jogo, tá? Bom, enfim.
Continuando ainda essa história sobre Big Brother, a Globo decidiu que no próximo paredão, na semana que vem, não haverá plateia recepcionando o eliminado da semana. E eu achei essa atitude maravilhosa. Muito acertada. Inclusive, não só a plateia, mas eles estão começando a discutir também plateia do Faustão, Sim. plateia da Fátima Bernardes, todos os plateia programas dos programas que tem auditório, né? Exatamente. Eu acho que isso é muito importante porque, gente, ontem, por exemplo, o último número que eu tinha visto eram de 69 casos no Brasil. Isso ontem à noite. Eu não sei se teve alguma atualização já no dia de hoje. Teve. Teve Eu não tenho certeza do número agora para não falar, mas acho que o pessoal consegue pesquisar melhor, né? Legal. De casos confirmados. Estamos falando do coronavírus. Exatamente. É por causa do coronavírus, gente. Porque tá virando um caso ainda mais problemático, a epidemia ainda anunciada, mais... né? Como Exato. já está acontecendo nos outros países, era uma questão de tempo, né? Infelizmente, para a gente viver essa triste realidade aqui no Brasil. Então, eu acho que depende sim da gente mudar vários hábitos e algumas situações que são tidas como normais, infelizmente, vão ter que ficar em espera por um tempo. Exato. A minha questão só é como que a Globo vai justificar isso, como que o Thiago Leifert vai falar para os participantes o motivo de não ter plateia. Porque é um momento em que, quando as pessoas vão para o paredão, elas querem ver os parentes, eles querem ver quem foi ali vê-los, recepcioná-los e tudo mais. É um momento de muita emoção. E eles estão completamente sem saber o que está acontecendo no mundo. Completamente. Para eles, o coronavírus foi uma ameaça lá, tá na China ainda, né? Exato. Porque começou ano passado e até então não estava nem perto da gente quando eles entraram na casa. A gente não tinha essa dimensão do que viria a se tornar, né? E é muito preocupante. E eu quero saber como que a Globo vai informar isso para as pessoas que estão lá dentro do confinamento. Porque, teoricamente, a Globo não pode, na verdade, os participantes não podem ter acesso a informações externas. Já houve, eu acho que em uma temporada ou duas, uma prova do líder, se eu não me engano, em que o Thiago Leifert, ou Bial, eu não lembro qual temporada que foi, a prova era... fazia perguntas para os participantes sobre coisas que aconteceram no mundo real e aí eles tinham que falar se era verdade ou se era mentira. E foi um ano que aconteceu muitas coisas e eles acabaram tendo algumas informações do que estava acontecendo aqui fora do confinamento, né? Então até vi no Twitter uma sugestão de uma prova de liderança aí para os participantes de fazer exatamente isso. Imagina só, fazer uma prova dessas, né, lançar a pergunta que um vírus está causando uma pandemia mundial e que já tem milhares de pessoas que morreram por conta dele e também milhares de pessoas infectadas. Imagina o nó na cabeça dessas pessoas que estão lá. Imagina. Enfim, vamos acompanhar como vai ser todo o desdobramento disso, mas a Globo já começou a tomar aí a sua decisão de não ter plateia, porque, gente, tá tão maluca a situação, tão maluca, que assim, estados que não tinham casos, ontem começaram a ter os seus primeiros casos apresentados aqui no Brasil. É o que a gente falou, uma questão de tempo, É uma questão de tempo. E eu tô vendo que você trouxe essa notícia aqui e, de qualquer forma, eu ia acabar comentando, porque eu sigo ele no Instagram, porque eu amo de paixão, e fiquei muito preocupada quando ele compartilhou essa notícia de que o Tom Hanks, tô falando dele, porque eu sou muito fã, tá, gente? Ele e a mulher dele também foram contaminados, eles estão na Austrália, né? Exato, eles estão lá na Austrália, ele e a Rita Wilson, ele tá lá para gravar a cinebiografia do Elvis Presley, e ele e a mulher começaram a se sentir mal. Ele fez um relato nas redes sociais explicando, né, todos os sintomas. Ele falou o seguinte, ó: olá pessoal, Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Rita tinha uns calafrios que iam e vinham, leves febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o coronavírus e o resultado foi positivo. Bem, e o que fazer a seguir? Os oficiais médicos têm protocolos que devem ser seguidos. Nós, Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais o que fazer, além de enfrentar um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado. Se cuidem. Tem muita gente, eu vi muita gente já nas redes sociais lamentando o fato do Tom Hanks ter contraído o coronavírus, né, o Covid-19. Porém, gente, não tratem isso como se fosse uma sentença de morte. Claro que não. Pelo Apesar amor dele ele tá na faixa de risco, infelizmente, com relação à idade, porque a gente viu que os dados para as pessoas acima de 60 anos são bem mais preocupantes do que as pessoas antes disso, né, de idade menor. Mas existe uma questão relacionada à condição física muito importante. Claro, se ele não tem nenhum tipo de doença pré-existente, se ele não é imunodeprimido, ele vai passar por isso como uma gripe, né? Sim. E é o que eu espero que aconteça também, que eu tô aqui numa torcida danada. Na verdade, a gente espera para que todas as pessoas que contraíram, né?
todas as pessoas que contraíram a doença que não partam dessa para o plano superior por conta dessa doença, por causa dessa pandemia. A gente ainda está aí na expectativa de que a vacina contra o vírus saia o quanto antes, né, para combater logo e curar todas as pessoas que já contraíram, mas não vamos tratar as pessoas que contraíram o coronavírus como pessoas sentenciadas à morte, tá, gente? Não é esse o caso. Eu até comentei no post dele ontem. Você falou? Eu comentei. É uma pena, a gente fica muito triste. Porque realmente é preocupante, a gente fica muito triste, preocupado. A gente não é para entrar em pânico, Exato. Nada disso, mas a gente precisa realmente tomar os cuidados básicos. Eu estava ouvindo no rádio, vamos só trazer um pouquinho desse assunto. Claro. Que eu acho importante, porque nem todo mundo está se informando com a quantidade de informações necessárias, até porque tem muita gente com medo de ficar com medo demais, né? Com relação a esse assunto. Só que, ao mesmo tempo, não é uma questão de, não vou me informar, que assim eu vou ficar de boa. Eu acho que a gente precisa levar a informação, precisa ter informação justamente para se proteger. A comunidade médica está falando a respeito da velocidade de disseminação desse vírus. Nossa. E isso é o que mais preocupa. Exato. Diferente de outras gripes e de outras epidemias que a gente já viveu, a velocidade com que esse vírus contamina outras pessoas é muito grande. Então, o que a gente precisa fazer? Porque o nosso sistema de saúde não tem condições de atender todo mundo se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo. Que a gente vai ter contato com o vírus mais cedo ou mais tarde, isso é meio favas contadas. Só que é bom que a gente se cuide para que isso aconteça de forma gradual, né? Para que não venha acontecer tudo de uma vez, porque o nosso sistema de saúde vai colapsar. A gente não tem condições de atender a todos. A gente não tem leito de UTI. Ali na Itália, né, que o país está bloqueado. A Espanha também está bloqueando o espaço aéreo dela por conta disso. Eles estão atendendo pessoas em centros cirúrgicos. Eles estão tentando transformar centros cirúrgicos em UTIs dentro da Itália, porque eles não têm condições de colocar essas pessoas numa condição que dê para entubar, enfim, tem várias situações ali em que os casos mais graves precisam de uma atenção especial. Então, de fato, o que a gente tem que fazer? A nossa lição de casa. Eu tô numa cruzada para não colocar a mão no rosto, porque eu coço meu nariz o dia inteiro. Então, eu tô nessa de me preocupar com isso, lavar bastante as mãos pelo tempo indicado, álcool gel, cuidado com as crianças, com os idosos, principalmente, a questão da higiene, né, que a gente tem que ter, e digamos que é uma etiqueta higiênica, né, que as pessoas na hora de espirrar, na hora de tossir, esses cuidados eu acho que eles são muito necessários. Estamos vivendo um momento de fato que ele é preocupante, não é preciso pânico, mas a gente precisa atentar para esses cuidados sim. A gente tem que ficar muito atento. Ontem, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração bastante controversa em relação a isso, falou que tentou minimizar, relativizar a proliferação do vírus, falou que já viu outras gripes muito piores, matarem muito mais pessoas. É uma postura muito parecida com a que o Donald Trump vinha mantendo até 2 semanas atrás. E ontem mesmo cancelou todos os voos da Europa para os Estados Unidos, né? E agora, como lá nos Estados Unidos, os casos de coronavírus aceleraram também, e aqui no Brasil a gente está nesse ritmo acelerado também, é importante, gente, não é uma questão política aqui o meu comentário, tá? É uma questão de humanidade mesmo. A gente não pode ignorar a proliferação desse vírus, os avisos da comunidade médica, das pessoas especializadas. Nesse momento, muitas pessoas vão tentar vir com informações, tentarem minimizar os estragos e o impacto da proliferação dessa doença. Mas é nesse exato momento que a gente tem que cobrar dos setores públicos uma boa prestação de serviço de saúde, porque no ritmo em que está, foi o que a Regiane acabou de comentar, se isso se proliferar na projeção em que os médicos estão fazendo aqui no Brasil, a gente não terá leito suficiente nos hospitais públicos para atenderem a demanda nacional. Então é a hora que a gente vai ver como realmente o nosso sistema de saúde no Brasil inteiro está defasado. Assim como eu acho de uma irresponsabilidade a fala dele, minimizando essa situação, acho de uma irresponsabilidade enorme convocação para qualquer tipo de aglomeração pública num momento como esse. Eu também acho. Não vou falar mais nada. Eu também acho. Eu concordo. Independentemente da linha. Não estamos falando política. Não é isso, não é político, gente. É saúde pública. É saúde pública, tá? E ainda falando dessa questão do coronavírus, vamos pontuar aqui também que a Gabriela Pugliese está internada, está com suspeita. Está internada? Ela está internada. Mesmo? E está internada. Inclusive, a gente tem um vídeo para mostrar para vocês dela relatando isso. Vamos lá. Vamos ver. Gente, só pra falar uma coisa, um monte de gente me ligando aqui, meu WhatsApp também, eu nem falei nada ainda porque nem eu sei o que eu tenho, mas eu acho que é uma gripe mesmo, entendeu? Eu tive febre essa noite, daí eu acordei mal e fui pro hospital. Quando eu cheguei no hospital de manhã, automaticamente a gente põe a máscara, porque é óbvio.
E aí eu fiz todos os exames de todos os vírus possíveis, mas o resultado de corona e vários outros vírus só sai amanhã. O único que sai ali na hora de influenza, que eu não tô, tá? Então, assim que eu souber, eu vou falar pra já parar de ter especulação e um monte de notícia, tipo, que eu nem tô sabendo, gente. Então, mas a irmã verdade, dela foi diagnosticada? Então, a irmã dela, ela casou, na verdade, né? A Marcela, isso mesmo. Na verdade, a irmã dela não foi diagnosticada. A história foi, a irmã da Gabriela Pugliese se casou lá em Itacaré, na Bahia. Tá. 2 pessoas que estavam no casamento estão com suspeita de coronavírus. Suspeita. Porque eu li matérias dizendo que foram pessoas no casamento dela comprovadamente com corona, então era suspeita Era até então. suspeita, tá. Era suspeita. Não, ainda não tem a detecção exata, mas eles estão com todos os indícios de que sim, estão com coronavírus. Tá. E o que aconteceu? Esse casamento, gente, teve muita gente rica, muita gente importante e muita gente famosa. Muita gente famosa. Pessoas, inclusive, que trabalham em emissoras de televisão estavam nesse casamento. Tinha pessoas da Band, por exemplo, lá dentro desse casamento. E algumas pessoas voltaram para São Paulo e algumas delas tiveram sintomas como o da Gabriela Pugliese, apresentando febre, resfriado e tudo mais. Então, assim, agora, gente, o caso da Gabriela, né, que eu falei que ela foi internada, na verdade, ela passou o dia no hospital e voltou para casa, né? Tem que verificar, tem que lógico. verificar. Tem que e agora ela está seguindo mundo. os protocolos médicos. Toda vez que uma pessoa está com suspeita de coronavírus, o protocolo é em casa, fique em casa, não saia de lá para nada, tenha o mínimo contato possível com outros seres humanos. E esse é o protocolo. Se ela divide, na verdade... Humanos e não humanos, como a gente conversou com a Luísa Cervenka essa semana, né? No caso, a Gabriela Pugliese é casada com o Erasmo, então os dois estão seguindo esse protocolo. O que acontece é que o Erasmo também usou as redes sociais para falar em relação a isso, né? Que haviam essas pessoas no casamento, essas 2 pessoas com suspeita de coronavírus. Foi celebrado e várias pessoas que estiveram nessa celebração começaram a apresentar febre, tosse, sintomas de resfriado e tudo mais. Ou seja, não temos a confirmação se essas 2 pessoas que estavam no casamento foram confirmadas com coronavírus ainda. Por enquanto não. Tá. Por enquanto não. Era gente que estava fora do Brasil? Não temos a identidade dessas pessoas. Não temos identidade. O Serviço de Segurança Pública tem mantido a identidade das pessoas que contraíram coronavírus em sigilo. É o caso dessas 2 pessoas que estão com suspeitas e, assim, é quase confirmado, mas todos os indícios que eles apresentaram apontam exatamente para o coronavírus. Então, todo mundo que está lá, que foi esse casamento, está paranoico. É um cuidado importante, né? Eu estava ouvindo a entrevista de uma professora, perdão, no rádio agora cedo, que ela foi para o Irã, voltou com sintomas, fez o exame e recebeu a notícia em casa. O hospital ligou para ela, mas nesse momento ela já se colocou em quarentena. Ela falou, não vou colocar outras pessoas em risco. Claro. E está em casa, recebeu a notícia em casa e falou, beleza, agora eu vou ficar aqui. E estava dando uma entrevista no rádio, levando a situação numa boa, ela estava super bem-humorada. Enfim, como deve ser tratado o assunto mesmo, né? Com leveza, mas com seriedade ao mesmo tempo. Pelo amor de Deus. Né? Vamos falar do Caio Castro e da Grazi, gente? Porque o Caio Castro fez uma live para desmentir a informação de que ele e a Grazi haviam se casado. Aquela cerimônia... Não acredito! Então, aquela cerimônia que a Fábia noticiou que teria rolado lá nas Ilhas Maldivas, o Caio falou que não aconteceu. Olha o que ele falou pro público, ó, pros fãs dele. Vou fazer igual a tia. Ele falou o seguinte, ó, o assunto é um pouco engraçado, mas ao mesmo tempo eu me preocupo. Decidi fazer essa live pra gente ver a que ponto estamos nos dias de hoje. E ele falou, eu não me casei, eu não fiz cerimônia religiosa nas Maldivas, eu estava de férias. O que me preocupa um pouco é um veículo desse, num canal nacional desse porte, emissora que já participei, tem uma relação familiar de anos. Qual a responsabilidade do canal, do programa, para dar aval e voz a uma pessoa que arquitetou uma história na cabeça e simplesmente jogou na mídia? Na verdade, ele está fazendo aqui um ataque a Fábio Oliveira, mas enfim, nem é a nossa intenção, obviamente, falar qualquer coisa em relação a isso, porque a gente sabe do profissionalismo da Fábio Oliveira em relação a todo o trabalho que ela executa aí como colunista, mas o Caio Castro, no geral, ele deu uma desmentida na Fábia e falou o seguinte, que
falou, até então eu estava achando uma graça, mas a questão é, não é só uma brincadeira. Isso é muito sério. É uma coisa que não existe, que não existiu e é escrito de uma maneira até crível, com fatos. Essa notícia não prejudica ninguém, mas quem garante que essa pessoa não vai inventar alguma coisa que possa prejudicar alguém futuramente? Eu não vou entrar não vou dar sequência aqui na leitura do que o Caio falou, porque é o seguinte... A Fábia não plantou essa notícia, obviamente, ela não criou da cabeça dela, ela recebeu essa informação de alguém que relatou para ela que eles haviam se casado nas Maldivas. Porém, hoje o Jornal Extra está dando a informação de que Grazi Massafera estava comprando um enxoval para casa porque ela e o Caio Castro estavam morando juntos no Rio de Janeiro. Olha! Então essa notícia saiu hoje. Por mais que, assim, não tenha tido uma cerimônia religiosa lá nas Ilhas Maldivas e tudo mais... o Extra tá falando que agora eles estão morando juntos, porque afinal de contas, o que a gente precisa deixar frisado é que o endereço de residência do Caio Castro é São Paulo. Tá. Ele mora aqui e muito perto daqui da Gazeta, inclusive, bem perto daqui. Porém, como ele tem ido e ficado muito lá no Rio de Janeiro, aquela famosa gavetinha do boy não é mais suficiente para o Caio Castro, então ele está morando com a Grazi no período em que ele fica lá no Rio de Janeiro. O que é óbvio, E né, ela gente? vindo pra cá também tem onde ficar. Exato, o que é bem óbvio, né? Afinal de contas, pra que você vai pagar o hotel sendo que tem casa do Não boy, faz o menor da mina sentido. aí, né? Enfim, inclusive o Caio Castro, gente, ele mora aqui na região da República, da Praça Roosevelt. Ah, né? é? Onde fica o apartamento dele. Lá no centro. E tem Legal. uma academia ali na região do centro, que eu não vou falar o nome aqui, mas fica bem ali na rua Nestor Pestana, e que ele e a Grazi já foram fotografados algumas vezes malhando lá. E é uma academia que não é dessas academias chiques, que você fala, meu Deus, tem que pagar minha vida. Não, uma academia bem popular. Olha! Bem popular. E eles foram vistos lá Academia várias vezes malhando. Então, enfim, é normal, né, gente? São os namorados. Cada um mora numa cidade diferente. É óbvio que eles vão, no tempo que estiverem juntos, cada um na cidade do outro, vão morar juntos, né? Tá Isso certo. não significa que eles celebraram a união, o casamento de fato. Mas, enfim, estão juntos, isso que importa. Tá certo. Ó, deixa eu só mandar um beijo aqui pra Moni Mondi. Ela tá dizendo que eu teve uma hora que eu tossi e dei a mão pro meu colega depois, a gente falando tanto de coronavírus. Primeiro, se eu fiz isso, me desculpe. Afinal de contas, a gente também tá mudando hábitos e coisas que são automáticas, às vezes acabam passando. Força E essa é do uma hábito, das gente. coisas que a gente faz automaticamente. Mas graças a Deus eu não tenho sintoma nenhum de absolutamente nada. Então não estou nesse momento passando absolutamente, não vou dizer nada, porque a gente tem várias coisas, mas não o coronavírus pra ninguém. Então, assim, é o tipo de coisa que eu preciso mesmo desses puxões de orelha e todos precisam. Todos porque precisamos. precisamos atentar para esses hábitos errados que a gente tem normalmente no dia a dia. Obrigada, viu, gente?